Bem-vindos ao podcast São Sebastião Vozes da História, um espaço onde compartilhamos memórias, saberes, histórias e identidades do nosso território. E neste episódio eu vou conversar com o padre André Beguini Vilela e o Luiz Cláudio Costa Ribeiro, professor de História, sobre a tradicional festa de São Pedro, que une tradição e fé. Boa tarde, padre. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participarem do podcast. Amém, obrigado. Obrigado pelo convite. Padre, começar aqui conversando com o senhor. Você poderia contar um pouquinho sobre a importância de São Pedro para a fé católica e por que ele é o padroeiro dos pescadores? Tá, São Pedro, segundo a tradição e que nós vamos apresentar, entendendo depois dentro do cristianismo, e também sendo fortalecido pela tradição, pelo magistério da igreja. Ele é o primeiro papa, então existe essa força dos sucessores depois, posterior a ele, seriam os Pedros, ou seja, aquele que Jesus Cristo fundaria a sua igreja e manteria firme a sequência. Sobre essa rocha fundarei a minha igreja, por isso que é Pedro. O nome dele era Simão e Jesus dá o nome de Pedro, que é pedra, rocha. Era para segurar tudo, o tranco, né? E pescador, porque Pedro era um pescador mesmo, na época, na Galileia. E Jesus vê a possibilidade na personalidade petrina de acreditar na força dele, na luta dele como pescador. E Jesus faz uma analogia com Pedro: hoje serás pescadores de homens. Então, Pedro, na sua profissão de pescador, Jesus dá a ele a missão de ser pescador de homens, de almas, e aí por isso que a igreja é sedimentada no primeiro Papa, Pedro. E aí tem essa força diante dos pescadores, contar com Pedro para a missão, nesse sentido. Que lindo, padre. Que história bonita, né? Sim. Luiz, você que é morador ali do bairro São Francisco, né? Como eu, nós passamos por ali e nós vemos tantos barquinhos de pesca, de madeira, colorindo o canal, que eu acho ali um visual maravilhoso da nossa cidade. E eu gostaria de saber se você, como um historiador, e sei que você também é um apaixonado pela história do bairro São Francisco, pelas suas tradições, você pudesse contar um pouco sobre a relação do bairro com a pesca. Vamos lá. Dentro do processo colonial, ainda lá nos primórdios, né, da colonização portuguesa e da cana-de-açúcar, o bairro também possuía os seus engenhos. E durante o período da decadência da cana-de-açúcar, o meio de sobrevivência daqueles que permanecem, que insistem em ficar por aqui, acaba sendo a pesca, né? Em virtude de ter ali a fartura próxima. Não vou dizer que foi somente a partir desse momento, né? Porque a pesca já era utilizada na época também do auge da cana-de-açúcar, mas como meio de sobrevivência, meio de subsistência, ela acaba sendo mais desempenhada, né? No período que a região permanece, aliás, a região ela fica à mercê, né? Sem perspectiva. E aí vai ter que sobreviver plantando mandioca, vai ter que sobreviver plantando banana e, obviamente, a pesca, né? Então, a conexão do bairro ali, por ser um reduto que cresce em volta da igreja, né, do convento franciscano Nossa Senhora do Amparo, ele cresce ali, a comunidade no entorno, e ali ela permanece durante todo o período. E o reduto é conhecido e sempre falado, né, que o bairro, ainda sendo um reduto tradicional dos pescadores, a pesca ela deixa de ser uma pesca artesanal, a pesca da canoa, a pesca do dono da canoa e de seus camaradas, assim eles chamavam, para ser uma pesca hoje mais profissionalizada, a pesca industrial, dos barquinhos que realmente pintam ali, né, a região do bairro de São Francisco, pintam de uma forma muito bonita. Deixam a região mais bonita do que ela é. Verdade. Saúde, padre. Obrigado. Quem nunca participou da festa
O senhor poderia descrever um pouco como que ela funciona, como que é a participação da igreja na realização dessa festa, da comunidade também, né? Sim. E, na sua opinião, o que ela tem de mais marcante? Tá. São 2 momentos. Existe a festa religiosa e nós chamamos de festa social. Religiosa, na casa de 9 pescadores, porque é uma novena feita pela Michele, pelo Tiago, junto com o pessoal da comunidade, juntamente com os pescadores locais. Eles vão 9 dias antes de São Pedro e vão fazendo essa novena nas casas. Então existe essa questão religiosa. E terminamos com a missa no dia de São Pedro mesmo. Esse ano cairá no dia 29, que é o domingo, junto com os pescadores. Então existe esse momento religioso. Terminamos a missa, pegamos os andores, existe um sorteio interno para ver qual embarcação levará o São Pedro, o maior, né, que é o grandão, a imagem grande. E aí, a partir disso, saímos para o mar para encontrarmos com os pescadores de Ilhabela. Então, existe esse momento religioso. E existe a parte social que nós falamos, que é a parte da festa. E aí, nós nos unimos também, fazemos reuniões e vamos definindo como faremos os 4 dias, que procede, nesse ano será do dia 26 ao 29. Aí existe um envolvimento na mão de obra daqueles que moram ali no bairro nos ajudando. Para mim, o momento mais bonito e mais importante é o religioso, sempre, né? A missa é muito bonita no domingo, mas é bonito ver também as pessoas que vão até a festa. Aí eu saio lá de cima daquela janela e vejo que, embora eu até prefiro às vezes não ter muitas coisas como é que fala? Pro show de prêmios, porque muita gente também não, mas aí o suficiente para as pessoas do bairro. Nossa festa ela é simples, mas é para atender exatamente as pessoas do bairro e das adjacências do bairro ali. E aí é nesse momento que a gente vê o bonito que é as pessoas participando ali no dia da festa social também e a grandeza da festa religiosa. Então é difícil dizer qual é melhor, os dois são bonitos. É que como padre, para mim, o religioso sai mais. Eu gosto de ir ao mar, dar bênção aos anzóis, ver a alegria dos pescadores, muitos se emocionam. E depois eles nos contam, nos relatam das pescas, enfim, das coisas que vão acontecendo no decorrer do ano com eles. E durante o ano, já fui algumas vezes abençoar barcos, embarcações. Eles nos chamam, padre, vou sair em viagem, o senhor pode me abençoar? Desço lá nos barcos, ali no pier. Nós fazemos essa bênção aos pescadores, sempre muito, muito simpáticos, muito acolhedores comigo, com a igreja e com a paróquia também ali. Então é difícil dizer qual é o melhor, os dois são importantes. Entendi, Os dois são tá. importantes. Você tem ali uma visão privilegiada, né? Tenho. Você estava falando da Muito. janela, né? Que Ixi. fica ali na janela do convento, e eu fiquei imaginando, né? Que visão linda que deve Sim. ser, né? Os barcos saindo todos enfeitados. E existe uma curiosidade muito grande de quem passa por ali, às vezes. Uhum. Quer saber, mas como que é aí dentro? O senhor naquela janela o senhor visualiza? Falo, não, quando eu conheço e tenho tempo, eu levo para eles conhecerem lá dentro. Deixo tirar foto lá de cima também. Então existe essa curiosidade mesmo de saber como que funciona. E às vezes eu estou ali sentado, eu vejo muita gente parando com a bicicleta, tirando foto da igreja. Mexe mesmo com o desejo das pessoas entenderem como que funciona. E para mim é tão comum assim, é tão simples, eu moro ali. Mas não é simples, não, assim, muito, é que como eu já estou ali, então é eu acho interessante assim. Eu tenho vontade assim de eu voltar no tempo e na mente ver como que foi feita a construção, sabe? As pessoas, imagina, hoje, naquela época não existia nada, então aquelas pedras, aqueles... O bairro ele era bem afastado também do centro, então era um lugar isolado, né? E as paredes muito grandes, tanto que a internet é ruim ali, mas devido à parede também, então feito com... Tem um lado bom e o lado, né? Mas é interessante, não, a internet assim para filmagem, para mim funciona para casa, mas quando tivemos a pandemia era difícil nós fazermos missa ali, porque daí não conseguíamos o sinal, aí o pessoal falava, é por causa da parede, que é muito grossa, é por causa da estrutura, mas é uma delícia morar ali.
Luiz, estou pensando aqui, a padroeira, continuando a falar aqui do convento, né? Convento Nossa Senhora do Amparo. A padroeira Nossa Senhora do Amparo, mais a festa, mais cultuada pelos pescadores, pelos moradores do bairro, é a festa de São Pedro, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como que começou como que era a festa de São Pedro antigamente? Ela era como é hoje ou muita coisa mudou? Bom, é legal essas histórias, né? De remeter um pouco ao passado. O bairro é o único bairro do município que leva o nome de santo, São Francisco. A padroeira é Nossa Senhora do Amparo. O convento já foi por muitos séculos franciscano, mas a festa mesmo popular é São Pedro, né? A conexão do santo com o bairro, como já falamos há pouco, né, sobre a questão dos pescadores e a fé que levava esses homens ao mar a arriscar suas vidas, né, e se apegar ao santo que protege-os. Então, a conexão do bairro de São Francisco com a festa de São Pedro, ela tem uma conexão direta com o pescador. Mesmo hoje, né, tendo toda uma questão de que os filhos dos caiçaras já quase nenhum deles se dedica à pesca, né? Quase que na totalidade os pescadores que hoje frequentam a comunidade recebem as novenas, chamam o padre para fazer as bênçãos, são pescadores que migraram, né, de outros lugares do Brasil, principalmente do sul, região de Santa Catarina. Nós temos muitos pescadores ali no bairro que vieram de Santa Catarina, e eles manifestam a sua fé católica e participam da procissão de São Pedro, participam da comunidade, né, recebem em casa as novenas. Então, mesmo ela tomando um caráter diferente, né, a gente ainda tem e possui essa conexão forte com o santo. No passado, essa festa ela não era conectada diretamente à igreja, a festa social, né, a festa dos pescadores de fato. Aquilo que era conectado diretamente à igreja era a procissão marítima, aquela que saía, né, os barquinhos saíam todos enfeitados, aí sim o santo saía da igreja, andava pelas ruas do bairro de São Francisco, até perto ali de onde é, né, a peixaria ONU, era ali que os santos eram embarcados, ali saía em procissão pelo canal. O encontro com a comunidade de Ilhabela é um dos momentos mais marcantes da procissão, onde os barcos ficam ladeados, né, e as duas imagens de São Pedro se encontram. Realmente um espetáculo único, né, da fé e da tradição. E remete-se também a épocas do passado, né, que os pescadores tinham toda essa devoção, tanto lá como cá. Durante um bom tempo da história, os frades franciscanos que atendiam as comunidades, né, inclusive Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, lá do outro lado do canal, em Ilhabela. E então tem toda uma conexão com a questão religiosa, né? E quando acabava a procissão, eu me lembro muito ainda quando eu era criança, a gente ficava encantado com aqueles barcos de casco de ferro, né, que vinham participar da procissão, e eles ficavam todos ladeados, né? Quando acabava, o santo descia, eles encostavam todos enfileirados no mar, e lá rolava um som, e aí rolava uma festa particular dos pescadores ali, né, dos barcos, das maiores embarcações. E lá atrás, num passado que eu não peguei, né, eu não cheguei a pegar essa tradição, as festas eram feitas nos terreiros próximos à praia, rolava muito forró, né, rolava o famoso rastapé e muita comida. Então, durante o dia de São Pedro, na chegada da procissão, o santo chegava, era devolvido na igreja, e a festa já começava logo depois que o santo era colocado de volta na igreja, e o negócio ia e se estendia regado a comida e bebida até altas horas da noite, né? Nós temos uma foto ali que foi cedida pelo fotógrafo Edivaldo Nascimento, que mostra o Porto de São Sebastião no dia da procissão
de São Pedro. Então as pessoas ficavam ali. Hoje ele comentou que a procissão passava ali pelo porto, né? E vinha nessa direção e as pessoas ficavam ali assistindo, né? Então todo mundo ali vendo a procissão, como que era uma foto de 1958. Esse é no centro? Aqui no centro? Imagem do porto também. Bacana. Então são imagens antigas, né? Que mostra aí. Tem uma imagem também, Márcio. Essa aí é a imagem, já é da década de 90, né? Mostra Nossa Senhora, porque nessa procissão marítima não é só São Pedro que sai da igreja, né, padre? Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... São Pedro Maior, São Pedro Menor. Esse ano nós vamos sair com São Paulo também, porque São Paulo é esquecido, coitado, na festa de São Pedro, porque é de São Pedro e São Paulo. Então São Paulo sairá junto. Compramos a imagem também. Né? Então as imagens de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Amparo vai junto, mas a principal é São Pedro. Aí o sorteio é para quem vai levar, que eles falam o Pedrão. Quem vai levar o Pedrão, né? Então a expectativa dos pescadores é quem vai levar o Pedrão. Entendi. Que daí o padre vai junto, os músicos vão junto, é onde eu como referência eu tenho que ir, onde eu vou? Não, você vai no Pedrão, eu não posso ir em outra embarcação, entende? Entendi. Então nós vamos toda a comitiva vai ali no Pedrão. Tá, mas os outros também saem a Tudo, nós saímos todos juntos. Aí depois eu vou pulando em todos. Às vezes eu vou no Pedro e volto em Nossa Senhora. A volta muda tudo. Entendi. Essa foto também é uma foto antiga. Né? E aí mostra já os barquinhos, Sim. Né? Então, o Edivaldo até chamou a minha atenção, não tinham muitos barcos, ele comentou comigo, mas eles ficavam enfeitados e era uma festa muito alegre, né? Como o Luiz comentou. Sim. Então, e aí estão as imagens aí que a gente conseguiu da época. Recordar, né? Então, hoje, além da embarcação, vão muito jet skis, muitas pessoas que estão em alto mar. Então, eles vão se aproximando junto com a embarcação. Tá. Além dos barcos nosso e mais de Ilhabela, muitas pessoas que estão passando ali na hora, eles começam a nos cercar. É bonito de ver. E para vocês? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Qual é o significado, né, da procissão marítima, né? E porque durante essa procissão, né, tem os santos que vão junto, esse momento todo que deve ser tenso também para você sair da igreja com eles, né? Eles saem nos andores, colocar eles dentro de uma embarcação. Então acho que o coração também deve dar uma acelerada, né? Mas enfim, é uma responsabilidade enorme. Mas durante a procissão tem também, eu sei que a Fernanda, que trabalha comigo na Rio, comentou que o senhor também tem que sair, né, e em alguns barcos para fazer a bênção. Isso. Depois tem a bênção do anzol, Sim. que eu acho que isso é um momento super especial. O que o Luiz comentou também sobre o fato dos barcos terem que se colocar diário um do outro. Ali. Mas tirando todo esse momento de tensão, de expectativas e de responsabilidades, que eu acredito que, né? Eu gostaria de saber, assim, como é que fica o coração de vocês? O que vocês sentem nesse momento que vocês estão ali? Eu fico tenso, assim, uma tensão da emoção mesmo. Que dê tudo certo. Porque você sai do chão, né? Uhum. E aí é sempre uma questão, todos querem estar nas embarcações. Padre, deixa eu ir junto, padre, eu inclino a cabeça e vou, passo até, parece que eu sou mal educado, não é isso. É porque pode ir, Luiz, pode ir. E não é assim que funciona. Porque tem um número X de pessoas que podem estar na embarcação. E aí, quem está, por exemplo, se eu sou o dono do barco, eu vou levar minha família, vou levar pessoas queridas. Não tem como todas as pessoas chegarem e adentrarem. Por isso eu vou meio reto assim, porque não depende de mim. Por mim poderia ir todo mundo. Mas aí cada barco tem um número X de pessoas. E a minha grande preocupação como padre é, lógico, se tiver muita gente dentro de um barco, nessas questões, né? Mas, tirando isso, quando eu vejo que tá navegando e tá todo mundo cantando, a gente reza, vamos rezando também. Cada embarcação, muitas vezes, faz seu café da manhã para as pessoas que ali estão. Então é muito, muito humanizado também tudo. E depois o encontro, como o Luiz disse, em Ilhabela é emocionante.
porque de você eu encontro com os outros padres também, e aí começa toda aquela tensão, porque tem que emparelhar, vamos dizer assim, os barcos, a direita e a esquerda. E aí eles vão parando e vão fazendo tudo assim, ó. E aí tem que ir pulando em todos os barcos. Aí tem que ter pique, né? Tem que ter energia, se preparar. Essa de São Pedro. Aí você vai pulando e abençoando. E o momento para mim mais forte não é nem o pular nos barcos, mas quando os pescadores chegam, aí eles se encontram, vem tudo junto, e aí em todos eles assim, aí você vê todos os anzóis. Nossa. E aí eu faço a oração, eu e o outro padre, e muitos se emocionam mesmo, porque daí eles jogam os anzóis, e aí eu vou pulando nos barcos. Primeiro a bênção dos anzóis, e depois eu faço essa bênção nos barcos. E é gostoso, dá uma sensação assim depois de bênção mesmo, e a expectativa, tomara que eles pesquem bastante, é isso que vem na minha cabeça. Entendi. Tomara que eles pesquem bastante, porque isso que o Luiz falou, você sair e ir pescar em alto mar, é uma coisa que eu sempre pergunto para eles, vocês não têm fobia? Porque eu tenho fobia. Eu me ver no meio do nada. É mesmo, padre? Eu tenho, então eu falo, vocês não têm fobia? Às vezes eu encontro com os embarcados, não, padre, não tenho. Eu falo, ai meu Deus do céu, tomara que eu não tenha suscitado isso neles, né? Porque de repente nunca pensaram nessa possibilidade. Então não ver terra assim, eles falam, não, padre, é de boa, é de boa, é de boa. Eu falo, então tá bom, então que Deus abençoe as suas pescas, né? E penso que o Luiz falou da festa, eles fazem também depois lá no pier, é rancho que fala, né? Tem a festa o dia todo no rancho também. Eu penso que eles centralizaram mais agora também com tudo. Eles vieram e centralizaram, fazem várias peixes, vários. E padre, fica aqui. Às vezes eu fico, às vezes não, por causa do cansaço também, porque vem a festa social, vem a missa e vem a marítima. Mas eles sempre fazem ali no rancho um momento entre eles, que fica o dia todo ali também. É legal, né, Dani, a questão dessa reconexão com a festa que o padre acabou de citar, do rancho. A foto que passou ali mostra o quanto era desafiador você carregar as imagens nas canoas, né? E naquela época ainda, quando não se tinha o pier, era desafiador. Você não tinha vê, pier, né? Não, era ali como passou a foto agora há pouco, ali a fotinho do pescador colocando o andor em cima do caico dele, e ele ia remando ali, às vezes sozinho, para ir chegar lá no barco, parear com o barco, para levantar o andor, para colocar em cima do barco. E isso sim Aí era emoção mesmo, né? Emoção, né? Hoje a gente Ali, tem ó, essa daqui, ó. Então, né? Hoje não é assim, mano. Não, hoje não. E no final também eles jogavam o padre na água. Olha, padre. É verdade. Agora você deu a ideia. Hein? Não, pelo amor de Deus. Eu morro de medo. Não. Então, hoje com o pier, né, facilitou um pouco esse embarque. E a questão também da quantidade de pessoas. Antigamente, na época ainda que eu era coroinha e cheguei a frequentar como coroinha, a procissão, não tinha quantidade de pessoas, número exato. Então os barcos iam lotados, iam gente sentada por cima da casaria, nas laterais, os barcos iam empencados de gente, muita gente mesmo, era muito arriscado. Hoje, por conta das restrições das leis marítimas, né, colocadas em prática por equipamentos de salvatagem, você tem um número X de pessoas para cada embarcação. Então a procissão ficou mais segura, podemos assim dizer, né, do que era no passado. Tanto para quem vai, quanto para os santos também, né? Os dois estão mais seguros. Exatamente, isso mesmo. Todos estão mais seguros. Porque aquelas imagens têm um valor histórico e tem valor financeiro, né? São caras as imagens também. Qualquer movimento errado ali. Nossa. O senhor comentou que depois, né, que passa a festa, alguns pescadores procuram pelo senhor para contar, né, como que foi a pesca, depois da bênção dos anzóis. Você poderia compartilhar conosco alguma história que o senhor viu? Eu sempre fico na expectativa se vai ter bastante pesca. Aí com aqueles que eu sou mais próximos, que eles possuem uma liberdade, eles já de me procurar depois de 2 meses, por exemplo.
É que eu não entendo muito quando a maré tá boa para peixe, mas eles falam, padre, tava ruim, mas eu joguei aquele dia, depois da bênção, passou, pedi para São Pedro, nós conseguimos resolver a questão financeira, às vezes, da casa, veio uma pesca que nós não esperávamos. Eu tomo isso como a bênção de Deus mesmo, porque, como Jesus falou para Pedro, joga a rede. E Pedro já tinha tentado pescar a noite toda. E quando ele joga, ele realmente pesca. Então eu penso que para muitos, a questão da fé, como o Luiz disse, é isso. Eles fazem o ordinário deles, eles têm que fazer o ordinário, que é tomar, acreditar, e o extraordinário vai acontecer. Então, como Deus, nesse momento que a gente faz a bênção, eles jogam a rede e pescam. Aí você vê muitos que relatam, padre, consegui. Às vezes não é nem a pesca, mas através da pesca, não é nem o ali, mas conseguiram fazer um bom trabalho, conseguiram pintar o barco. São coisas que parecem corriqueiras para nós. Padre, a gente conseguiu pintar o barco. Nós conseguimos mudar uma coisa no motor, na peça que estava faltando. Teve um caso, está fazendo acho que umas 2 semanas, ou umas 3 semanas, que por mensagem pediram, padre, meu filho está indo pescar agora e nós estamos com muito medo, porque o barco estava com problema. O senhor reza daí? Eu falei, passa o nome. Aí eu lembro que eu gravei o áudio, mandou o áudio, eu falei, traz para mim alguma coisa que eu possa abençoar. E foi umas 2 semanas mesmo. Aí a mocinha trouxe para mim uma jarrinha de água e um anzol. Eu abençoei, falei, vai em paz, vai dar tudo certo. E realmente deu tudo certo, porque eles estavam com medo da embarcação parar no meio do caminho, porque eles não tiveram tempo hábil de arrumar a embarcação para a pescaria, e naquele dia está dado problema. Então eles fizeram algo não perigoso, mas ele falou, padre, deu tudo certo, graças a Deus, quero agradecer a bênção. Então são esses relatos que depois, posteriormente vão chegando até nós. Mas eu acredito muito nessa graça, eles vão pescando, porque se não tivesse a quantidade, eles iam falar assim, não quero mais a festa, padre, não preciso abençoar mais, porque não está acontecendo nada. Então se todo ano eles nos procuram, é porque realmente a graça de Deus acontece durante o período que eles estão navegando para pescar. Que bom, né? Sim. É importante compartilhar esses relatos assim de fé, né? Para que as pessoas vejam a importância também, né, de manter a tradição, de participar da festa. E isso renova nas pessoas, né, a esperança. Sim, porque é cada ano. Então, abençoei o anzol 29 de junho. Então, o ano que vem nós vamos abençoar de novo. Então eles criam... Não adianta abençoar só uma vez também não, né, padre? Tem que vir todos os anos para abençoar. Não, porque daí eles vêm, eles têm esse compromisso de vir, mas durante o ano também. Tem que participar. E durante o ano também eles me procuram. E durante o ano também, né? Eles nos procuram. E Luiz, você sendo um historiador, né, um estudioso da cultura caiçara, que eu sei que você é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa tradição da festa de São Pedro. Tem a importância do ponto de vista religioso e também eu gostaria que você trouxesse uma outra visão do ponto de vista da comunidade. Esse tipo de festa, a fé no santo São Pedro, ela une a comunidade, ela traz, além da união, no seu ponto de vista, tem um outro benefício? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? É muito interessante, né? Na questão cultural. A gente pode fazer uma análise no micro e no macro, né? No micro, olhando a questão da comunidade do bairro de São Francisco. Olhando a questão da religiosidade popular, de muitas pessoas, às vezes, não participarem da comunidade, não irem à missa aos domingos, não serem católicos frequentadores, né, participantes, mas eles se apegam nesses momentos de festividades, eles se apegam à religiosidade. Então, muitas procissões que acontecem ainda pelo bairro montam seus altares, né, manifestam a sua fé, decoram a frente de suas casas, para ter o santo passando ali perto de você, né? Perto da sua família, acreditando que ele vai lhe trazer bênçãos.
Então, para a comunidade é algo muito significativo, né? Muito, muito forte. E no macro, a gente pode avaliar numa questão de unidade, né? De unidade com a cidade. É uma das festas mais tradicionais, né? Tirando aqui da área centro-norte de São Sebastião, é a festa de São Sebastião, que é o padroeiro, e a festa de São Pedro. Né? Então são as duas maiores festas que nós temos aqui na área da Costa Norte. Em seguida vem o Camarão. Aí veio a festa do Camarão, já é uma festa mais atual, né? Eu digo no quesito de cultura, né? Sim. Tradição, é a festa de São Sebastião, né? E a festa de São Pedro. E agora, na questão de festas sociais, é claro, aí temos a festa do Camarão, o Festival do Camarão, que é muito forte, né? Ganhou uma notoriedade, né? Porque é uma festa que começa há pouco tempo. Eu nem sei qual edição que está agora, não sei se está indo para a 10ª, me recordo, mas é assim que também movimenta bastante a região. No quesito histórico, né? É legal a gente analisar o bairro, né, e todas as suas histórias. O convento, ele é realmente ele é a grande joia daquele pedaço, né? Uma das construções mais antigas do município, tem uma representatividade muito significativa, né, na questão de patrimônio histórico, e também tem a questão da apropriação do paneleiro, né, assim como é chamado o morador do bairro de São Francisco, com a presença do convento. Então, assim, as pessoas gostam do convento, as pessoas se sentem mal ao ver o convento nas condições que está, né, precisando de um bom restauro, e isso faz com que a comunidade ela abrace uma causa. Eu sempre comento com pessoas, eu acho que o fato do restauro ficar em alguns bons milhões não impede para chegar a 1 milhão é necessário ter 1 centavo. Você começa pelo primeiro centavo até você chegar ao primeiro milhão. Então, a comunidade é certeza que eles abraçam uma pintura, uma troca de calhas, um telhado, né? Seja lá o que precisar arrumar dentro daquele patrimônio. O povo do bairro de São Francisco, ele mesmo não participando muitas vezes da missa, eles têm no convento, têm nas festividades algo mesmo que faz parte da sua história, faz parte da sua vida, né? Sim. Então, você falou sobre o convento, muito bem falado, né, e lembrado, né? O convento é um símbolo do bairro São Francisco, né? E realmente precisaria ali de um cuidado especial, né, padre? E tomara, eu sei que existem projetos para isso, né? Teve gente até que teve um empresário que quis pintar todo o convento, mas se barra na burocracia. Sim. Sempre. E tem que ter um estudo, é um prédio tombado, né, histórico. Se fosse para pintar, a gente já tinha pintado, se pudesse trocar tudo, já tinha trocado, mas infelizmente não depende de nós, não depende da comunidade de São Francisco. E a gente depende de pessoas acima de nós. Numa das reuniões que eu tive com o secretário de São Paulo, e ele falou assim, só falta amor. Não da sua parte, padre. Falei, tá bom. Não da sua parte. Então, mas aí eu acho não que a gente nunca a gente pode perder. Não, né? Tá lá. Uma hora sai. Eu trabalho com história, assim, com arquivo histórico, né? A gente sempre vê o tempo de uma forma E é diferente. bacana, igual o Luiz disse, quando eu chego e assumo a paróquia, não é que deu tempo esses avisos. Quando eu chego e assumo a paróquia, era um perfil. Hoje, as missas, eu preciso colocar cadeira lá fora. Tanto na matriz, e o pontal é cadeira. O pontal está lotando aos domingos. E não são só pessoas da nossa comunidade, são de vários lugares, até de Caraguatatuba. Então Deus vai movendo de uma certa maneira. Nas grandes festas, antigamente, eu não precisava nem deslocar o altar. Hoje eu tenho que deslocar o altar para o meio da igreja para poder acomodar e todos terem a visão. Então, sistematicamente, o número de pessoas tem aumentado assim aos domingos e finais de semana.
E aí a gente fica feliz, porque eles poderiam muito bem nem participar mais. Nós não somos uma paróquia de muita festa, muito isso, mas dentro da simplicidade que sempre foi franciscana, olha lá, o convento. que sempre foi franciscana. Mesmo precisando de alguns cuidados, Ixi, ele é imponente, né? ele é imponente. Tem, assim, uma magia. E muito limpo por dentro, muito organizado por dentro. E Muito, aí, essa é uma das missas. muito bonito. E o Luiz comentou sobre a importância dessa tradição, né? Sim, Que une, né, a comunidade do bairro São Francisco, mesmo aqueles que não frequentam as missas, não são católicos praticantes, todos, eu acredito, todos gostariam de ver ali restaurado. gostariam de Todos. ver. Ele realmente é um símbolo de unidade. E a festa de São Pedro é um momento que essas pessoas, elas estão ali, né? Elas se Sim. reúnem em frente ao convento, né? Então é um momento muito especial. E para encerrarmos essa nossa conversa, eu gostaria de ouvir de vocês, né, alguma mensagem que pudesse inspirar aí os nossos jovens, as pessoas que nunca participaram da festa de São Pedro, né? O que vocês gostariam de falar para elas, né? E também, se eu esqueci de fazer alguma pergunta, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade agora para poder estar dando alguma opinião de vocês sobre qualquer assunto que vocês queiram, né? Eu quero, assim, agradecer o convite, né? Eu que tenho que agradecer. Conseguimos tá? ajustar as agendas. Agradecer sem fazer média, sem fazer nada, porque eu não sou esse perfil de fazer média com ninguém. Mas agradecer a prefeitura, porque se a festa acontece, é porque toda a estrutura vem da prefeitura, nos ajuda em tudo que nós precisamos durante esse período da festa também, com tudo que acontece lá. Então, agradecer o carinho deles sempre conosco, com a Nossa Senhora do Amparo, sempre que precisei, nunca me recusaram nada nesse sentido, em todos os momentos. Padre, está precisando, estamos aqui. Então, agradecer todo o pessoal que está da prefeitura nos ajudando para essa festa, onde tivemos reunião também desde o início. Agradecer às comunidades e dizer que, como Jesus sempre diz, vinde e vede. Quem nunca foi, vai participar, procura participar da Santa Missa, procura ver como que funciona a festa, o perfil que ela possui hoje, que é um perfil mais voltado para a necessidade da comunidade também, um perfil diferente dos trailers, dos food trucks, que é o Pedro que está organizando também. Depois o lado aqui... Pedro, né, padre? É outro Pedro, ó, pra você ver, é um Pedro organizando junto com o Pedrão. Uhum. E o nosso lado, que é o lado onde tem show de prêmios, aí tem as barraquinhas mais assim, de pastel, caldinho, essas coisas. Não é uma festa grandiosa, não é essa a minha intenção mesmo, porque festa dá muito trabalho e a gente precisa de muita mão de obra, nós não temos, nós fazemos com o que nós podemos e graças a Deus tá tudo certo, a gente sai feliz nesse sentido. Não quero fazer uma grande festa a fins lucrativos, tanto que eu falo, se não tiver a festa, vamos fazer a festa só religiosa. Não, padre, nós vamos movimentar. Eu penso que é isso, nesse sentido. Agradecer, vai lá nos ver também. As pessoas que não participam, podem participar conosco, conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa paróquia, que agora a diocesana não é mais conventual, mas eu sempre digo para o pessoal que tem a alma franciscana, que tudo isso é fruto do trabalho dos franciscanos. Eu chego depois de 60 anos de franciscanismo. E eu fui franciscano por 10 anos. Então, tudo isso que a paróquia hoje Nossa Senhora do Amparo está colhendo fruto do trabalho de todos esses franciscanos que me antecederam nesse caminho todo aí. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. É muito importante reconhecer, né, aqueles que vieram antes. Sim, da gente, vieram né? antes. Todo o trabalho deles. Você, Luiz. Bom, dizer que eu ainda, sem saudosismo, acredito que num futuro nós vamos rever uma festa de novo da forma como era, né? Os jovens precisam assumir essas responsabilidades. Eu acho que nós temos uma fundação cultural que poderia dar um belo um apoio nisso, um auxílio nisso, né? A gente é carente na cidade de uma área que cuide da cultura tradicional, né? Da cultura caiçara,
ela é tão importante quanto qualquer outra manifestação cultural da contemporaneidade. E ter uma festa, não precisa ser uma festa de grandes proporções, como o padre disse, mas uma festa que mantenha as tradições da bênção da fogueira, que tenha uma quadrilha, que tenha uma cara de festa, né, típica, é muito importante, senão acaba realmente virando só um comércio de venda de comida e o santo é só um detalhe, né? Festa de São Pedro, tá, mas não tem mais nada, é só festa de São Pedro, né? Tem que ter essa caracterização e essa parte cultural resgata a identidade de um local. Então não basta eu ter um convento restaurado se eu não tenho pessoas que moram ali e que estão no entorno e que frequentam aquele espaço também restauradas. A identidade cultural, ela é fundamental para o bom desempenho de uma cidade, para o bom andar de um país, né? Então é muito importante que a comunidade tenha isso na cabeça, e não só a comunidade de fé, a comunidade que está ali se reunindo nas missas, mas a comunidade em si, no geral, né? É um patrimônio de toda São Sebastião, não é um patrimônio só do bairro de São Francisco e um privilégio só do bairro de São Francisco, é um patrimônio para todos. A prefeitura tem um trabalho bonito nessa questão de fornecer toda a estrutura, mas eu ainda bato na tecla de que a Fundação Cultural precisa pegar. Mas que para nós é um privilégio, morar ali e ter o convento. E como o Luiz disse, a nossa dificuldade em restaurar, isso já veio dos frades, só para concluir também. Uhum. Francisco sempre tentou restaurar a sua igreja, e aí ele tentou, e Jesus disse para ele: restaura primeiro o coração das pessoas, depois a igreja deixa comigo. E realmente a ordem franciscana ela é imensa. Eu estive em Assis, e o que acontece ali hoje no bairro São Francisco é o restauro dos corações. Muitas pessoas restauradas no coração, independente da igreja estar restaurada. É que o Luiz hoje não faz mais parte dali, ele está na paróquia São Sebastião, não participa da nossa festa. Então existe um restauro muito grande dos corações de todas as pessoas aos domingos e durante a semana também. E se um dia sair o restauro, talvez não saia comigo, que seja com o próximo padre que possa estar fazendo. Eu prefiro hoje, já que é tão burocrático tudo, restaurar o coração das pessoas. Com certeza. E é isso, a gente começa pelo coração das pessoas, depois nós vamos para as festas. E depois o restauro da igreja. Não, tudo é importante, né? Tudo é importante. Tudo está interligado. Exatamente. Né? E o que o Luiz falou é muito bonito, né? Que é você resgatar ali a identidade do bairro. Porque outro dia eu estava conversando com uma colega minha a respeito disso, não era sobre o bairro São Francisco, mas como que, às vezes, com a modernidade, com tudo que mudou, a gente vai perdendo exatamente a identidade, né, do local, né, o que torna ele, de fato, diferente, especial, né? Mas o bairro São Francisco, ele ainda tem, apesar de tudo, essa magia, né? Tem o convento, não temos mais a dona Adélia Barsotti, a paneleira, mas nós temos a Cida Ivanov. Sim. Né? Então, ainda temos pessoas que estão ali. O Luiz, com a Congada, né? Luiz, e é legal, você citou a questão da dona Adélia Barsotti, né? E tem essa questão do tradicional do bairro ali, dos moradores serem apelidados de paneleiros, né? Uhum. E tem uma menção exatamente ali da área, quem olha o convento de frente, da sua esquerda, ali eram feitas as panelas de barro, né? E essas panelas de barro conta a história que elas eram vendidas para fora do Brasil, inclusive, né? As cerâmicas feitas no bairro de São Francisco. Então, meio um apelido carinhoso, né, dos moradores do bairro serem chamados de paneleiros em homenagem a essas grandes paneleiras representadas no passado pela dona Adélia Barsotti e hoje no presente pela Cida Ivanov, né, que usa as mesmas técnicas que a Você vê, as coisas mudam, mas nem necessariamente elas perdem o seu valor, né? Isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da entrevista, né? Espero que voltem mais vezes. E você que nos assistiu até aqui, se você gostou, curte, compartilha,
com pessoas que também gostam de cultura, de história. E até o próximo episódio. Até lá. Tchau.